Vamos ver aqui a citação. Isso aponta para um paradoxo no centro do sistema da escravidão. A escravidão é a instituição mais degradante e exploradora inventada pelo homem. Contudo, muitos escravos nas sociedades antigas eram mais seguros e melhor economicamente do que a massa de pobres livres, cujos empregos eram irregulares, de baixa qualificação e mal pagos. Não era incomum que um homem livre se vendesse como escravo para escapar da pobreza e dívidas, ou mesmo assumir postos de responsabilidade na esfera doméstica. Então, o que acontece aqui é o seguinte: quando o cara se encontrava na miséria, a melhor solução para ele, ou pelo menos uma das soluções, seria ele se vender como um escravo para escapar da condição de miséria. Essa pobreza que tá falando aqui no texto não é pobreza tipo o sujeito que liga para o seu celular, aí antes de você atender ele desliga para você ver lá quem ligou e ligar de volta. Não, aqui é pobreza, miséria mesmo, tá? Bem, agora que nós já diferenciamos o modelo de escravidão, entre aspas quase, né, bíblica, do modelo dos negros e índios mais recentes, vamos ver alguma coisa sobre o caráter de certas leis que Deus deu a Moisés. É importante que você leia esse trecho aqui no capítulo 10 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Aqui o que está acontecendo é o seguinte: os fariseus eles vieram perguntar a Jesus sobre a questão do divórcio, se a pessoa pode ou não se divorciar. Então aqui o negócio é o seguinte: a lei de Moisés permite, mas não é isso que Deus quer. Então Jesus, respondendo a eles, né, ele respondeu o seguinte: Moisés escreveu esse mandamento para vocês, né, que permite a separação, o divórcio, por causa da dureza do coração de vocês. Então não é uma coisa que Deus queria, mas é uma coisa que Deus tolera por causa da dureza do coração dos homens. Mas se Deus criou o homem, por que ele criou o homem com essa dureza no coração? Porque ele criou o homem com livre-arbítrio. Se você quer ter livre-arbítrio, você tem que aguentar certas coisas dos outros, ok? Então, sobre o caráter de certas leis, nós podemos dizer o seguinte: que são decretos parciais e que não, né, decretados justamente por causa da dureza dos corações dos homens. Não são coisas que se espera que fossem válidas eternamente. São coisas que foram decretadas inicialmente, esperando, né, que fossem preparar um mundo cruel para os ensinamentos de Cristo. Você pode dar uma olhada naquelas passagens bíblicas ali para ver, assim, para ter noção do que é que se espera no porvir. Então, continuando nossa apresentação, nós já diferenciamos a escravidão bíblica da escravidão dos negros e índios e vimos algo acerca do caráter de certas leis, né? Por que é permitido haver certas coisas? Por que o divórcio é permitido se Deus não gosta? Por que a escravidão é permitida se Deus não gosta? Esse tipo de coisa. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar algumas passagens bíblicas de interesse. O que eu pretendo fazer aqui? Nós vamos ver que, se por um lado os críticos dizem que essas passagens elas são degradantes, ultrajantes e tal, nós vamos ver que essa análise é muito superficial e que na verdade essas passagens não tem nada de degradante, muito pelo contrário. O trecho principal é esse aqui, de Êxodo capítulo 21. Então vamos dar uma olhada aqui versículo por versículo. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas essas leis. Se você comprar um escravo israelita, então aqui lembrando, o sujeito que se vendia, né, para escapar da pobreza ou dívidas ou sei lá. Ele deverá trabalhar 6 anos para você, mas no 7º ano ficará livre sem ter de pagar nada. Ou seja, trabalhava no máximo 6 anos e não ficava lá até o fim da vida, depois podia ser descartado como um lixo qualquer. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará para o lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Esse trecho aqui é meio esquisitinho, né? Poxa, isso aí não é sacanagem? O cara é casado, aí sai e não pode levar a mulher? Bem, em princípio não, né? Porque a mulher também tem que passar pelo período de escravidão dela, os 6 anos ali.
Mas de qualquer forma, mesmo que o sujeito saia e a mulher não possa sair, quando ele sai, ou na saída, ele pode negociar com o mestre a saída também da esposa e filhos. Certinho? Como exemplo, eu posso dar o caso em que Jacó negociou, né, o trabalho para levar Raquel e Leia. Negociou com Labão. Outra coisa, aqui, né, ele também podia ficar com o dono, claro. Agora, nesse caso aqui dele ficar com o dono, esses versículos 5 e 6 aqui, eles são explicitamente contra a escravidão. Um judeu iria entender isso aqui na hora. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: o escravo pode querer permanecer com o dono, né? Nesse caso, o que o dono vai fazer? Vai levar o escravo ao local de adoração e ali ele vai furar a orelha dele com um furador. O que isso significa? De acordo com a tradição judaica, um sujeito que ouviu os 10 mandamentos, sabe que tem que amar a Deus, servir a Deus antes de tudo e acima de todas as coisas, mas mesmo assim escolhe servir a um homem, uma criatura, merece ter a orelha furada. Então isso aí, né, para nós, apesar que não conhecemos a tradição judaica, pode parecer só uma esquisitice, mas para ele já é uma indicação direta de que a escravidão não é algo que Deus gosta, né? Ou seja, o trecho é contra a escravidão. Se um homem vender sua filha para ser escrava, no caso aqui é concubina, um tipo de esposa, já nós vamos ver melhor isso aí, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino, ou seja, já está diferenciando a condição da mulher e do homem. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de vendê-la novamente ao pai dela. O seu dono não poderá vendê-la a estrangeiros, igual cebolinha aqui, pois ele não agiu direito com ela. Então o negócio aqui é o seguinte: presume-se que já haveria uma certa negociação entre as partes antes de haver essa venda, né, da filha. O que seria isso aí? Uma família na miséria, a melhor coisa é o pai vender a filha para alguém, né, para ser esposa de alguma pessoa um pouco mais rica, né? É muito mais fácil a mulher querer do que não querer, não é mesmo? No caso, né, de acontecer do sujeito não gostar dela, ele vai estar agindo de forma errada com ela. Então ele vai vender de volta a moça para o pai. Ele é proibido de vender ela para estrangeiro. Por quê? Porque se ele vendê-la para os estrangeiros vão tratar ela como um objeto. No caso, um objeto sexual para usar e abusar e pronto. Tá? Continuando. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse uma filha, ou seja, a moça não vai ser uma escrava, ela vai ser uma filha, uma condição muito melhor. Se um homem casar com uma segunda mulher, no caso assim, levando em consideração aquela primeira concubina ali, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Claro, né? Não vai usar e abusar e depois enjoar. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre sem ter de pagar nada.